Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Flávio e estamos aqui com mais um vídeo utilizando o What's Best dentro do Excel. Estamos aqui com mais um vídeo sobre modelos de finanças. Então, nos vídeos anteriores nós já vimos que poderíamos medir o risco sendo com a volatilidade daquele ativo. Então a gente viu tanto o risco utilizando a variância quanto o downside risco. Mas a gente não viu ainda qual que seria a diferença entre esses dois tipos de mensuração de risco. E será que existem outras formas de medir o risco? E é justamente isso que a gente vai ver aqui nesse vídeo então. Vamos aqui para o modelo que nós temos, por exemplo. O modelo se chama PORT 100, que seria Portfólio Cenário Model. Lembrando que esse modelo está disponível dentro da pasta onde você instalou o What's Best, provavelmente no diretório C. E aí vai ter uma pasta que se chama WB. Lá então você procura por esse arquivo daqui. Vamos lá então. Nós temos aqui três ativos, o ativo 1, 2, 3, e temos 12 cenários possíveis que podem ocorrer. Como nós temos 12 cenários, se eu pegar 100% e dividir por 12, vai dar 8,3. 8,3333. Então isso quer dizer que cada cenário tem 8,33% de chance de ocorrer. Então, existe 8,33% de chance do ativo 1 ter um resultado de 130. O que significa esse 130? Significa que no início ele tinha 100 e no final do período ele ficou com 130. Então, a pessoa teve um retorno de 30% sobre o que ela investiu. Aqui tem 122,5 e 114,9. Então, tem esses três ativos, tem aqui 12 cenários possíveis do que pode acontecer. A gente já viu que a probabilidade que é igual para todos os tipos de cenário. Então, por exemplo, se eu colocasse 30% do capital no ativo 1, 30 no 2, 30 mais 30 dá 60. Então, falta investir 40% do capital. Fazendo isso, eu tenho aqui os retornos que eu teria em cada um desses cenários. Por exemplo, no cenário 1, eu teria um retorno de 121,7. Já no cenário aqui de número 4, eu teria um prejuízo. Por quê? Porque eu comecei com 100 e terminei com 87,3. Então, temos aqui os diversos cenários que podem ocorrer. Qual que é o nosso objetivo aqui nesse problema? O nosso objetivo nesse problema é minimizar o risco utilizando três tipos de mensuração de risco, que no caso será utilizando a variância, depois a semivariância e o downside risco. Não se preocupe, que a gente vai ver como funciona cada um deles. O que a gente precisa saber então é o seguinte: aqui a gente tem o retorno esperado, que é a média desse retorno aqui. Então a gente pode ver essa fórmula, ó. Eu somo todos e divido por 12, na realidade, que ele está fazendo aqui, que é a mesma coisa de eu multiplicar o 8,33 vezes 1,21. Se eu simplesmente vier aqui igual e fizesse a média, nós teríamos o mesmo resultado. Isso porque todos têm a mesma probabilidade. Agora, se a probabilidade fosse diferente desses cenários, aí sim você teria que usar essa conta daqui. Outra forma de chegar nesse valor que ele chegou aqui é utilizar a fórmula somar produto. Então, se a gente usar o somar produto, seleciona aqui primeiro a matriz com a probabilidade e depois a matriz com retorno, a gente vai ter o mesmo resultado. Lembrando que a fórmula somar produto pega o primeiro item, multiplica pelo primeiro item daqui, mais o segundo item vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse, assim, até eu chegar aqui no final. Então, é uma forma também de chegar aqui no valor do retorno esperado. Nós temos o nosso objetivo é terminar o período, então, isso aqui pode ser um ano, pode ser um mês, pode ser uma semana, depende do que você está analisando. Aqui no problema ele não falou qual era o período. Vamos considerar então que fosse durante o período de um ano. Então, você quer ter um resultado de 15% naquele ano. Você começou com 100 e quer chegar aqui em 115. Lembrando, então, que nós queremos, para cada um desses tipos aqui de risco, a gente quer atingir o retorno esperado. Então, a primeira restrição que a gente tem aqui é falar o seguinte: eu quero ter um retorno esperado maior do que o retorno exigido. Então, essa é a primeira restrição que nós temos aqui. A segunda restrição diz que nós devemos investir 100% do capital. Dizer que devemos investir 100% do capital é a mesma coisa
de falar que o que eu invisto no ativo 1 mais o que eu invisto no ativo 2 mais o que eu invisto no ativo 3 tem que ser igual a 1. Lembrando que aqui o 1 representa 100%. Eu já comentei anteriormente que eu sugiro que você utilize aqui o sinal de menor ou igual. Por quê? Porque não é uma necessidade que você tenha que investir realmente 100% do seu capital para atingir o seu objetivo. E aqui você força isso. Em determinados problemas, você pode acabar em uma situação que investir todo o seu capital não é bom, não seria melhor. Às vezes, investindo menos do que você tem, você consegue, mesmo assim, atingir o melhor resultado. Então, eu particularmente recomendo que você, quando for ter esse tipo de problema, utilize aqui o sinal de menor ou igual. Mas então chegamos aqui como nós podemos medir o risco. Lembrando, qualquer programa que você utilizar para otimizar modelos matemáticos, ou até se você fizer isso na mão, você pode ter somente uma função objetivo no seu problema. Então, embora nós temos 3 métodos de solucionar o problema, a gente sempre tem que resolver sempre um de cada vez, tá bom? A gente não tem como minimizar os 3 ao mesmo tempo. Bom, então vamos recapitular aqui o que é a variância. Eu vou solucionar o modelo porque fica mais fácil, porque a gente vai entender o que significa esse over e o que significa essa difference under. Então, eu vou vir aqui no ArtsBash, vou clicar para solucionar. A gente vai ver que ele soluciona bem rápido. Abriu aqui, então solucionou, pronto. Olha só. Então, ele já chegou aqui na nossa resposta. Vamos ver então aqui esse primeiro cenário. Eu tive um retorno de 125,4%. Eu queria ter pelo menos 115. Então, se eu tive 125,4, eu tive um valor de 10,4 a mais do que eu queria. Para provar isso, eu posso até fazer aqui, ó. Eu posso falar igual a esse valor, que é 125,4, menos o que eu exigia. E observe que é realmente o mesmo valor que nós temos. Então, o over é o que nós temos a mais do que a gente queria, e o under é o que nós temos abaixo do que nós queríamos ter. No cenário número 4, a gente teve um retorno de 87,3. Além de perder dinheiro, a gente começou com 100, agora está com 87,3, nós tivemos um desempenho menor do que o nosso esperado, do que o exigido, que seria 115. Eu queria ter 115, só tive 87,3, então eu fiquei 27,7 abaixo do que eu queria ter. E aqui eu também fiquei negativo, aqui eu também fiquei negativo, nesse e nesse também. Agora, por exemplo, no outro aqui, nesse último cenário, eu fiquei 38,8 acima do que eu queria. Nós temos aqui ainda mais uma restrição, mas primeiro vamos ver como que funciona a variância, a semivariância e o downside risco. Bom, a variância a gente já viu como que a gente calculava anteriormente. E o que ele faz aqui é bem simples. O nosso desvio é a soma do over mais o que está abaixo. Esse é o desvio que ele teve da nossa média. A nossa média que a gente queria ter seria, então, o 115. 10,4 foi o desvio que ele teve da média. Então, a gente vai multiplicar o valor aqui da probabilidade vezes a somatória desses dois itens daqui. E esses dois itens vão estar elevados ao quadrado, justamente para a gente ter a variância. E aí ele faz isso para todos os itens. Então, embora a fórmula aqui seja grande, a variância a gente já viu como funciona, bem simples, não tem nada de novo aqui. Então, ele faz isso para todos os itens. E observe que aqui ele teria duas opções. Ele multiplicou pela probabilidade, já que a probabilidade é de 8,3, mas como nesse problema a probabilidade é a mesma para todos os itens, ele poderia simplesmente ter feito essa soma aqui ao quadrado de todos os itens e no final dividir tudo isso por 12. Mais uma vez, porque a probabilidade de cada cenário acontecer é a mesma. Se a probabilidade de cada item acontecer fosse diferente, aí sim ele teria que obrigatoriamente fazer desse método que ele utilizou aqui. Mas tem um problema quando a gente calcula a variância nesse problema aqui, nesse tipo de problema, que é o seguinte: quando eu tenho um valor do over, um resultado positivo que eu tive, ele está penalizando. Ele está penalizando aqui qualquer desvio que eu tenho da média, seja esse resultado ruim ou bom. Então, aqui ele está penalizando sim esse valor de 30%, porque ficou 30,8% fora da média. Mesmo sendo bom, porque eu tive um resultado de 145,8, um resultado ótimo por sinal ainda.
Então tem um problema aqui na nossa variância, nesse tipo de problema, porque eu estou penalizando algo que é bom para a gente, para o modelo, para a carteira. Então, como que a gente pode solucionar isso? E se eu fizesse a variância, mas eu tirasse então a coluna over e considerasse só o que ficou abaixo da média? E é justamente isso a nossa semivariância. É o que nós tínhamos antes, desconsiderando então os resultados que nós temos positivos. Nós vamos penalizar aqui no nosso modelo somente então o que nós temos abaixo, o nosso desvio para baixo, o que é ruim, o que realmente nós devemos penalizar. Então, observe que ele multiplica aqui a probabilidade vezes a diferença elevado ao quadrado. Ele faz a somatória para cada um dos cenários. Ele fez essa fórmula aqui enorme, mas a gente poderia ter escrito ela de uma forma bem menor, que seria como? Utilizando também a função somar produto, a gente seleciona então a probabilidade, ponto e vírgula, seleciona aqui esse, porque ele vai multiplicar, mas eu tenho que multiplicar isso daqui ao quadrado, eu tenho que multiplicar 2 vezes, então eu seleciono 2 vezes. Então ele vai multiplicar esse primeiro item vezes esse primeiro item vezes esse primeiro item. E isso é a mesma coisa da probabilidade vezes a diferença ao quadrado. Vou dar Enter aqui e nós temos o mesmo valor. Só tem porcentagem, eu vou alterar para decimal. E nós temos aqui, como nós podemos ver, exatamente o valor que nós estávamos esperando de 0,0105. Por fim, temos downside risco, que como nós já vimos nos modelos anteriores, nada mais é do que seria a variância, só que sem elevar o item aqui ao quadrado. A gente pode ver que aqui ele também utilizou o somar produto, mas multiplicou então somente uma vez. Qual que é a diferença que a gente tem entre então a variância e a semivariância? Bom, a variância ela está considerando então os desvios que eu tenho acima e ela está penalizando desvios que são bons para a carteira. Então, nesse tipo de problema, não é interessante utilizar. Seria mais interessante, então, utilizar a semivariância ou o downside risco. Como eu disse, então, a semivariância penaliza somente os resultados que estão sendo ruins para o modelo, que são resultados abaixo da média. Então, a semivariância é uma ótima solução para utilizar em problemas como esse, que você já tem uma previsão futura do resultado que você vai ter. E por fim, nós temos o downside risco, que seria a semivariância, só que não tem o quadrado. É simplesmente a multiplicação. E qual que é a diferença que nós temos, então, entre o ao quadrado e sem o quadrado? A diferença é o seguinte: em modelos de minimização, quando nós colocamos o elevado ao quadrado, ele vai evitar os itens que estão muito longe. Sabe por quê? Imagine então que você tem um modelo que você tem a opção de diminuir em uma unidade. A primeira opção é diminuir algo que vai de 5 para 4 e outro que vai de 3 para 2. Então, imagine que existe essa possibilidade. Se tiver ao quadrado, o 5 ao quadrado é 25. 5 vezes 5 é 25. Se eu diminuir de 5 para 4, vai ser 4 ao quadrado. 4 ao quadrado, 4 vezes 4 é 16. Então, estou diminuindo de 25 para 16. Eu tenho uma redução de 9 no final, certo? Agora, se eu diminuir de 3 para 2, eu vou estar reduzindo de 9 para 4. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 2, 4. Estou reduzindo 5 unidades. O que é melhor? Diminuir 9 unidades, do 5 para o 4, ou 5 unidades, do 9 para o 4? Bom, a gente viu, quando a gente leva ao quadrado, você vai querer diminuir os resultados que estão mais longe da média, mais longe do que seria o zero. E quando nós não elevamos ao quadrado, tanto faz você diminuir de 5 para 4 ou de 3 para 2. Então, essa que é a diferença. E nos problemas de maximização, o nosso objetivo, o modelo vai querer o oposto. Ele vai querer ter maiores valores mais longe de zero. Porque quando eu passo, por exemplo, de 4 para 5, eu estou aumentando de 9. E se eu passo de 2 para 3, eu estou aumentando somente 5 unidades. Então, essa que é a diferença quando nós temos o quadrado ou nós não temos o quadrado. É muito importante você pensar bastante quando você tem um modelo, se é realmente necessário você colocar o quadrado ou não. Porque às vezes pode mudar o resultado que você quer encontrar. Às vezes você não está pegando o que realmente o problema está pedindo
e equivocadamente você pode estar colocando ou deixando de colocar o sinal ao quadrado. Bom, então conversamos isso aqui. Já fizemos aqui, então, diminuindo a variância. Eu vou colar aqui esses valores e eu vou copiar também aqui o retorno. Deixa eu colar como valor. E eu também vou colocar aqui como decimal, só para deixar igual a gente estava ali. Vamos minimizar então aqui a semivariância e ver o que acontece. Então, você vem aqui no XBash, clicar ali na semivariância, minimizar, solucionar. Ele solucionou aqui, pronto. Olha só, quando eu coloquei a semivariância, ele já conseguiu minimizar a semivariância com um resultado maior. Mas observe que a variância, quando nós minimizamos a semivariância, é maior do que o resultado que nós encontramos. Essa diferença aqui nada mais é do que esse retorno que eu estou tendo a mais. Eu estou tendo esse retorno a mais. E esse retorno a mais está sendo sim penalizado pela variância, por isso que ela aumentou aqui. É algo que já era esperado. E aqui diminuiu por quê? Porque antes, quando eu minimizo somente a variância, o que está acontecendo aqui com a minha semivariância? Por que ela ficou mais alta? Ela estava mais alta antes e agora ela diminuiu. Porque antes, ele também estava diminuindo os resultados que eram acima. E não estava minimizando somente os resultados que estavam abaixo. Então, quando eu minimizo somente os que estão abaixo, eu consigo ter um resultado melhor do que eu tinha antes. Vamos vir e minimizar o último item aqui, que é o downside de risco. Vou minimizar, solucionar, esperar alguns segundos. Solucionou. Vamos colar aqui. E esse, a gente pode observar que ele teve um resultado aqui de 122,2. Então, a gente teve esses valores aqui. A gente pode observar que eles mudam bastante. E outra coisa muito importante, os pesos dos investimentos mudaram bastante. Vocês não podem ter percebido, mas vamos solucionar aqui novamente. Esse daqui, eu invisto praticamente tudo no ativo 3. Se eu minimizo a semivariância, a gente vai investir boa parte do nosso capital no ativo de número 1 e ativo 3, mais ou menos metade em cada um deles. E já quando eu minimizo a variância, eu vou minimizar aqui, eu vou clicar para solucionar mais uma vez. A gente observa que a maior parte do investimento fica no ativo 1, 52,5%, e depois fica no ativo 2, 33,9%, e depois, por fim, no ativo 3 com 13,6%. Então, é muito importante você ver qual tipo de medida de risco você precisa utilizar no seu problema. Bom, então a gente já viu todo esse problema, faltou ver somente uma parte, que seria, então, o que seria essa restrição daqui? Essa restrição, ela nada mais faz do que calcular esses dois valores aqui. Ele calcula quando o nosso problema tem um retorno acima e coloca o valor aqui no over, e quando nós temos o valor abaixo, ele coloca no under. Vamos ver então como funciona? Olha só, ele vai fazer a conta do G4 menos H4, que seria então o 10,4 menos esse zero, que tem que ser igual a F4 menos C18. Vamos calcular então aqui o que é o F4, esse é o F4, menos C18. Então, 125,4 menos C18 é 115. Então, olha só, nessa primeira parte aqui, que eu tenho G4 e H4, eu tenho que fazer com que esse resultado, essa subtração, seja igual a 10,4. Se eu colocar 10,4 aqui, vai dar certo. Então, é justamente o que acontece. Ele vai colocar o 10,4 no valor aqui do over. Por quê? Porque se ele colocasse aqui 10,4, o resultado final seria, tem um menos aqui, observe. Então, ficaria menos 10,4. E menos 10,4 não é igual a 10,4. 10,4 é igual a 10,4. Então, por isso, ele tem que ser valor positivo. Ele coloca aqui no valor de G4. Mas, então, o que acontece quando nós temos o valor negativo, igual aqui no cenário 4? No cenário 4, ele vai pegar esse valor menos o esperado aqui. Observe que agora sim, nós temos um resultado negativo. Então, eu não posso mais colocar esse valor no G7. Porque se eu colocar 27,7 no G7, de um lado vai ficar positivo, do lado esquerdo, e do lado direito está negativo. Então, não posso. Eu tenho que colocar no H7. Por quê?
Porque aqui tem um sinal de negativo. E esse sinal vai fazer com que fique igual. Os dois lados vão ficar de negativo. Do lado direito, menos 27,5. E aqui do lado esquerdo, na célula H4, vai ter o valor de 27,7, positivo. Mas como aqui na fórmula tem sinal de negativo, na restrição ela vai estar sendo respeitada. Então, por isso que acontece aqui nesse problema. Bom, então nesse problema nós conseguimos ver aqui como podemos calcular a variância, semivariância da sala de risco, vimos as principais diferenças desses itens e vimos aqui algo bem interessante, que com uma restrição nós conseguimos calcular duas coisas ao mesmo tempo, tanto se teve uma diferença e se ela foi acima, abaixo e qual o valor que ela teve. Então é bem interessante a utilização aqui dessa restrição, porque se você não fizesse dessa forma, você teria que ter duas restrições e teria que utilizar um se, um if. Então levaria mais tempo computacional para solucionar esse problema daqui. Bom, então agora nós encerramos os modelos de finanças, mas continuamos ainda nessa parte de previsão, de prever valores futuros. Então, vamos ver mais no próximo modelo. Outros vídeos como esse você encontra aqui no canal e no site sudocontrol.com.br. Não se esqueça de deixar suas sugestões para os próximos vídeos aqui nos comentários. Eu te vejo em breve, abraços e até mais. Tchau, tchau.